Você quer emagrecer, mas as suas escolhas elas sempre vão contra esse objetivo que você tem. Ou seja, se você quer emagrecer, mas você come por impulso, se você quer emagrecer, mas você procrastina de fazer atividade física, se você quer emagrecer, mas as suas escolhas te distanciam desse objetivo, você precisa saber que sim, você tem bloqueios. E o objetivo aqui é te explicar de onde que vem esses bloqueios e como é que eles surgem. A primeira coisa que é importante você entender é que sim, você tem bloqueios e toda decisão que você toma, toda escolha que você faz, todo comportamento que você tem, que vai na contramão do seu objetivo de emagrecer, já nesse simples ato já está evidenciando para você o fato de você ter um bloqueio, tanto que eu sempre falo, a pergunta não é, será que eu tenho bloqueios? A pergunta sempre é quais são e quantos são esses bloqueios, porque só a partir da consciência de cada um deles é que é possível fazer o desbloqueio e você consiga alcançar aquele objetivo que você tem. Então, de onde é que surgem os bloqueios? A primeira coisa que é legal você ter consciência é de que os bloqueios, eles surgem na nossa infância. Por que que eles surgem? Eles surgem como um recurso de proteção, porque em algum momento a comida, ela pode ter sido é, ela pode ter sido sua companheira, em algum momento a comida ela pode ter te proporcionado algum preenchimento de alguma falta que você sentiu. Em algum momento, pode ser que ela tenha vindo para abafar alguma emoção que você tenha sentido, ou então pode ser que em algum momento ela veio para representar, para significar alguma emoção boa que você tenha sentido. Então, se de repente, em algum momento você ficou com raiva e você queria gritar, ou então você queria socar algo e aí o seu responsável, seu pai, sua mãe, ou então algum cuidador mandou você parar, falou, para com isso, que isso é feio. Naquele momento que aconteceu, você ficou com uma emoção reprimida. E pode ser que a sua primeira reação, ou então até daquele adulto que estava com você, foi: come isso aqui para você ficar quietinho, ou então come isso aqui para você se acalmar, ou então come isso daqui para você ficar boazinha, ou então come que a raiva passa e na realidade não passa. O que acontece é que naquele momento aquela emoção ela é reprimida e o fato dessa emoção ser reprimida faz com que depois na vida adulta a comida continue sendo um recurso. Então os bloqueios eles surgem de todas as experiências que a gente viveu quando a gente era criança, tanto experiências ruins quanto experiências boas, como, por exemplo, as memórias afetivas que a gente tem, muitas vezes elas estão ali, a comida está fazendo esse meio de campo entre você e alguém que você ama muito. E isso faz com que, a partir do momento que a gente é adulto, a gente tem um objetivo, mas a gente vai na contramão desse objetivo, é porque existe um bloqueio. A primeira coisa que a gente precisa fazer é ter consciência de quais são, de quantos são esses bloqueios, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar essa decisão, esse comportamento, fazer uma escolha diferente. Em algum momento, lá na nossa infância, a comida, ela foi um recurso que a gente teve que usar. A comida, ela foi uma forma, muitas vezes, de nos proteger, uma forma de nos resguardar. E até em uma outra instância, uma forma, muitas vezes, da gente sobreviver. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente está aprendendo como lidar com as situações. O que a gente não tem consciência, principalmente na nossa infância, é que essa forma como a gente está aprendendo, porque a gente não aprende de forma consciente, mas a forma como a gente está aprendendo a lidar com essas situações, elas vão continuar se repetindo na fase adulta da nossa vida e que, de acordo com o objetivo que a gente tenha, muitas vezes ela está na contramão. Então, a principal função dos bloqueios, e é por isso que não adianta a gente negar os bloqueios, não adianta a gente reclamar dos bloqueios, não adianta a gente achar ruim que a gente tem bloqueios, não adianta a gente xingar os bloqueios, não adianta a gente recusar, né? Muitas vezes a gente tem uma negação, pô, mas que saco isso, mas que chato, mas eu não queria ter bloqueios, mas eu não queria pensar assim, mas eu não queria agir assim.
e a gente precisa reconhecer, aceitar e agradecer, porque em algum momento aquele foi o recurso que a gente tinha na nossa infância para lidar com aquelas tensões. Quando a gente está na nossa infância, como a gente ainda não tem o nosso neocórtex formado, que é a nossa parte racional, que é a nossa parte que faz com que a gente tome decisões ainda formado, o que que acontece? A gente está aprendendo isso e a gente aprende a partir do nosso meio, do nosso ambiente e a principal função é que a gente sobreviva. Então, quando acontece alguma situação que inconscientemente ameaça um risco para a nossa vida, o que acontece? A gente precisa lidar com aquela situação de alguma forma e muitas vezes as emoções que a gente sente, elas representam essa ameaça. E aí o que que acontece? A gente muitas vezes não sabe como lidar com aquilo. E a comida, ela é um recurso muitas vezes utilizado por nós inconscientemente na fase adulta, mas principalmente lá na nossa infância. Eu tive uma cliente que o que acontecia? Ela ficava sempre com a avó dela, e a avó dela tinha os afazeres dela, ela tinha, né, as coisas dela para fazer, mas a mãe da minha cliente deixava ela sempre com a avó. Então, o que que a avó dela fazia? Falava assim: olha, fica aqui sentadinha na frente da televisão. Ela sempre colocava um pacote na mão dela, um pacote de bolacha, um pacote de pipoca, um pacote de salgadinho. Fica aqui quietinha que a vovó já volta. O que que acontecia? Uma das necessidades que a gente tem quando a gente é criança é de se sentir protegida, de se sentir acompanhado. Quando a gente está sozinho, a gente se sente inseguro, a gente sente medo, mesmo que a gente esteja em um ambiente seguro, mesmo que a gente esteja ali com alguém por perto. Pode ver que as crianças elas sempre estão procurando um adulto, elas sempre estão procurando alguém. Por quê? Porque ela ainda não tem essa concepção de que se ela está sozinha, ela pode estar segura. E aí o que acontece? Muitas vezes a comida, como é o caso desse exemplo dessa minha cliente, o que que a comida fazia? A comida fazia companhia para ela. Além do que, a comida supria aquela sensação dela se sentir abandonada. E aí, o que que acontece? Na fase adulta, toda vez que ela está sozinha, o que que ela faz? Ela busca comida. Toda vez que ela se sente sozinha, ela busca comida. Toda vez que ela se sente abandonada, ela busca comida. Por quê? Porque a comida naquele momento foi um recurso que ela teve para suprir aquilo que ela estava sentindo, que era, né, a falta de ter alguém ali com ela, que era aquela sensação do abandono. Então, naquele momento, a cuida foi um recurso. Qual que é o ponto principal? Se eu não tenho consciência de como isso foi instalado em mim, de como isso foi programado em mim, de como que eu aprendi isso, eu não vou conseguir alterar esse comportamento na minha fase adulta. Por quê? Porque eu preciso entender o que é que a comida está representando. Pode ser que a comida ela esteja representando uma companhia, pode ser que a comida esteja representando a segurança. E tudo isso vai fazer com que, de forma inconsciente, quando você se sinta assim, mesmo que isso seja completamente ilusório, porque muitas vezes a gente se sente abandonado sem ser abandonado de fato, né? Às vezes só o fato de repente, seu marido foi jogar bola, você ficou sozinho em casa, esse sentimento de abandono pode ser que ele seja manifestado. E aí, o que que acontece? A comida ela acaba sendo um recurso, por quê? Porque ali a sensação que vem é de que eu estou sendo ameaçada, de que eu preciso sobreviver e a comida é que vai me proporcionar isso. Então, quando a gente vai tendo consciência disso, a gente vai conseguindo se desbloquear cada vez mais. Então, não, os bloqueios eles não são algo que surgem hoje. Alguns bloqueios podem ser sim, mas a maior parte deles foram instalados na infância. E a principal função é nos proteger, é fazer com que a gente sobreviva, porque naquele momento a gente não tinha recurso para lidar com as situações e muitas vezes a comida foi usada como um recurso. Então a gente continua repetindo isso na fase adulta, tá? Então, o primeiro passo qual é? Você identificar quais são os seus bloqueios, quantos são os seus bloqueios, porque assim, se você faz escolhas que vão na contramão daquilo que você deseja, sim, você tem bloqueios. Vem para a mentoria DMM, Desbloqueando a Sua Mentalidade Magra.
que na mentoria a gente descobre quais são, quantos são, você tem ferramentas técnicas, exercícios e tudo para você desbloquear a sua mentalidade e conseguir emagrecer. Vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, vou deixar meu WhatsApp também. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me chamar pelo WhatsApp, tá? Se nesse momento que você estiver vendo esse vídeo, as inscrições da mentoria DMM tiverem abertas. Então é isso, bora lá, vamos que vamos, porque sim, a vida é muito louca, a gente não viver bem dentro do próprio corpo.